Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver isso aqui. Estou abrindo o formulário aqui, tem 20 respostas, tá, pessoal? Só para todo mundo saber. Não sei se todo mundo preencheu. É, e aí fica a dica, tá? Para responder para as próximas, para pegar aqui os próximos temas, né? Ó, só para dar um spoiler aqui para vocês, dos temas que eu vou cuidar depois, é transformando travas em movimento, como sair da paralisia, coragem e vulnerabilidade, agir mesmo quando o medo aparece, e dinheiro e energia. O dinheiro sempre ganha. É uma energia bem recorrente, assim, que as pessoas querem saber mais. Transformando travas em movimento. Eu vou falar de um tema hoje, gente, que não é bem esse o tema que eu vou esperar mais para vocês voltarem. Hoje eu estou um pouco cansado, tá? Não vou conseguir fazer a leitura que eu tinha prometido, mas eu vou falar de um tema bem importante. Vou hoje dar exercícios de casa. Tem a ver com a trava também. Pode ajudar a destravar vocês. É, tem pessoas que não preencheu porque está pensando mais no projeto. Tá tudo bem. Pode pensar um pouquinho mais, mas não deixa de preencher mesmo com o que tem hoje. Tá bom? Vou pedir para todo mundo abrir as câmeras que puderem, para a gente ficar se vendo aqui, né? Eu estava aqui numa aula agora, eu quero muito trazer o tema que veio, que é o seguinte, tem a ver com dar e receber de alguma forma. Porque nós sabemos, um, quer dizer, não é sempre que a gente sabe, né? Mas geralmente nós sabemos o que queremos fazer, né? O nosso projeto. Tem um sentimento, tem um sonho a ser realizado e tal. Uma forma muito interessante de você sair da trava que você se encontra, às vezes, é dando. Então, às vezes você tem um serviço, um produto, você começa a dar. Dá, ajuda, destrava, que você se coloca em movimento. E uma coisa que é bem interessante é assim, o que que eu fiz no caso, né? E eu faço muitas vezes isso, eu sou bem entusiasmado com isso. De perguntar os sonhos das pessoas e ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas, de alguma forma. Você não vai fazer por ela, mas algo você vai fazer. E realizar o sonho com essa pessoa, ajudar ela de alguma forma, nos preenche tanto quanto realizar nossos próprios sonhos. É importante, gente, vocês pegarem isso, porque às vezes nós ficamos tão focados na nossa história que esquecemos da história das outras pessoas. Quando eu falo um pouco disso, eu lembro assim, de dedos da mão, assim. Imagine vocês como sendo um dos dedos dessas mãos, da mão. Por exemplo. Todos os dedos estão conectados com algo que está aqui, ó, que nos conecta. Então, quando o dedinho realiza um sonho, esses dedos também recebem o sonho dessa pessoa. Está tudo conectado. Mesmo vocês, entre vocês aqui que não se conhecem muitas vezes, está se conectando. Às vezes as pessoas que não estão muito no seu radar também somam. Então, se ajudarem pessoas a realizar sonhos é muito interessante. Posso dar um exemplo. Que é assim, estou reconectando um pouco mais com isso. Eu sempre fui conectado com isso, mas parece que está voltando com mais força essa a vontade de fazer isso. Tem projetos aqui, está vindo isso mesmo. Nasce dessa vontade de que vocês se realizem também, sabe? E que vocês peguem projetos que estão vibrando entre vocês e coloquem para o mundo.
Eu tenho essa vontade, gente. Eu quero ouvir vocês nesse lugar, assim. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Tenta. Ah, mas não deu certo. Continua, não desista. Ah, mas mudou. Ótimo. Saiu de uma paralisia, mudou o caminho e vai tentando até dar certo. E eu aprendi isso em 2015, mais ou menos. Eu estava perguntando muito para as pessoas em 2015, 2014, qual que era o sonho dela. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? E, e aí tinha uma história que estava na época bem famoso, o financiamento coletivo. Agora já ficou bem conhecido, né? Mas naquela época estava meio que chegando no Brasil, 2013, 14. E aí eu teve um entendimento que é assim, às vezes, um sonho para uma pessoa, ela custa R$ 5.000. Algo para ela fazer, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui meio fictício, mas só para colocar em números. Às vezes R$ 5.000 para uma pessoa é muita coisa. Mas R$ 5.000 é 100 pessoas dando R$ 50, que é financiamento coletivo. Aí eu pensava comigo, eu vou ser uma dessas 100 pessoas para a pessoa. Eu comecei a pensar sobre isso, assim, que no fundo não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com eu ser uma dessas 100 pessoas que eu quero estar nesse grupo de pessoas que ela vai realizar o sonho dela. Não por ela, por mim. Eu entrava por mim, porque eu tinha prazer em fazer isso. Tipo assim, em vez de comer pizza, eu comprava livro no financiamento coletivo, assim, quando a pessoa oferecia, sei lá. É um prazer que eu tinha, assim, era por mim que eu fazia. Tanto é que hoje, qualquer pessoa que me oferece alguma coisa assim, que tenha a ver com financiamento coletivo, eu ganho. Muitas vezes não é nem pela recompensa, é pelo sonho da pessoa. Se a pessoa manda diretamente para mim. Às vezes a pessoa manda meio no grupo geral, aí eu não entro muito, porque não me conecto tanto assim. Mas quando a pessoa, Leandro, tá aqui, ó. Não é também mandar no meu privado sem falar nada, né? Tipo, fica impessoal. Falando de, realmente a pessoa parou para pensar, pensou em mim. Leandro, você deve ter uma hora de projeto? Eu tenho um projeto aqui, ó, dá uma olhada se você gosta. Sei lá. Teve uma vez, eu coleciono essas memórias. Gente, é tão legal fazer isso. Nossa, eu recomendo muito que vocês façam, assim, de vocês ajudarem as pessoas a realizar os sonhos delas. É muito legal. Teve uma vez que eu tava no Rio, nadando, aí, na Bahia, né, Piracanga, que eu morava lá. Aí chegou uma amiga minha, assim, da cidade, assim, tava lá no Rio, e virou pra mim e falou assim, eu tô com um sonho de ir pra Índia, mas daqui 2 meses a passagem tá cara, mas eu tô sentindo um chamado pra ir e tal. Aí eu tava ali olhando pra ela, assim, eu virei pra ela assim, amiga, eu vou te dar R$ 300 pra você ir pra Índia. Cara, ela caiu aos prantos, assim, de choro, choro, assim, ela me abraçou e tal. Mas foi, a Sarada te conhece, né? Uma pessoa que, eu não vou falar nomes, mas ela é próxima, né, da escola. E, e ela caiu aos prantos. Por que que ela caiu aos prantos? Provavelmente. Eu não sei, nunca perguntei, mas assim, o que eu vejo que geralmente acontece. Às vezes, a pessoa está duvidando do próprio sonho e ela verbaliza. E quando tem alguém que aposta nisso, isso gera uma confiança e a pessoa dá o primeiro passo. Talvez você ser essa pessoa para muita gente. E não é legal ser essa pessoa? Eu gosto. E eu quero passar isso para vocês, porque realizar projetos, realizar sonhos, passa por um lugar de você empoderar outras pessoas também, de ajudar outras pessoas. Às vezes é pelo seu serviço, assim, que você está fazendo. Isso é uma coisa, né? Você oferecer seu serviço, seu produto, sei lá, contar a sua história, usar a comunicação para contar histórias, a sua própria história. Isso ajuda as pessoas a motivarem e tal. Mas às vezes é simplesmente uma curiosidade de saber o sonho da pessoa. Não pergunta.
Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Eu vou chamar uma pessoa aqui. Vai, Renata Garcia. Vai lá, conta o seu sonho pra nós, Renata. Você quer contar seu sonho pra nós? Vamos ver aqui o que que a gente faz aí. Ai, meu Deus. Meu sonho. De trabalho, assim, você tá falando? Seu sonho. Meu Coloque sonho. como você quiser. Ai. Ai, não sei. Tem vários, assim, mas acho que um tá sendo realizado, que eu tô comprando uma casa que a gente queria. Então, mas acho que de trabalho eu tenho vários projetos que eu tô perdida, né? Então, o meu sonho é servir mais, assim. É colocar mais coisa, mais conhecimento em jogo, é trocar, é fazer grupos, adoro grupos. É, não sei, acho que. Ó, eu vou usar você como exemplo, tá? Que é assim. Claro que eu peguei você de surpresa, tá, Renata? Então, Sim, assim, claro, total. não combinei, tá, gente? Só para trazer clareza. Mas o nosso sonho, ele pode sair de um lugar, porque ela ficou medindo palavras, como se eu fosse falar alguma coisa ali, né? E claro, tô comentando um pouco até agora. É, mais um sonho, vai pensando aí, Renata, enquanto eu tô falando. Ele pode sair desse lugar de você estar medindo palavras. Ai, como é que a pessoa vai receber o que eu tô falando? Como é que isso aqui, tal. Isso enfraquece um pouco a fala do sonho. Porque o sonho é seu, Renata. É seu. Assim, ninguém tem que dar pitaco aqui no seu sonho. É, mas claro que nós ficamos um pouco meio, né? O sonho é algo muito importante, né? E aí eu lembro daquela conversa da primeira aula, onde eu estou sempre protegendo aqui o campo, para que ninguém maltrate o sonho, principalmente os sonhos. Ou qualquer outro tipo de coisa. Ninguém aqui vai machucar ninguém, ninguém vai falar, ah, esse é o seu sonho, Renata? Nossa, ninguém vai fazer isso aqui. Se fizer, vai ficar na sala de espera por um minuto ali para pensar no que falou. E sabe aquelas coisas de criança? Tudo bem. E sonhos é muito raro, assim, é muito lindo de escutar, né? E, e é importante para todo mundo aqui ter claro o que você quer realizar. E o claro aqui, muitas vezes, não é com detalhes, porque às vezes isso vai chegar, mas ter por onde ir. Pensem assim, como se fosse sabe o Aladim lá, o gênio da lâmpada? Se o gênio da lâmpada chega hoje para você aqui agora, você tem que saber fazer seu pedido. Você pega, ah, peraí, deixa eu ver o que eu quero. Aí olha para cima assim. Hum, aí a oportunidade passou. Entende? Então ter essa clareza ajuda. Eu acho Ah, que essa é a questão, Leandro. Quando você me perguntou surpresa, eu não sei qual é o meu sonho, assim, entendeu? Eu tenho desejos em relação ao trabalho, né? À parte profissional, à parte pessoal, alguns. Mas é isso. Não sei. Meu sonho. Assim, uma coisa que tá, eu quero muito é ter uma casa, um lugar onde eu possa receber muita gente. Isso é uma coisa, nossa, tá. Tô na expectativa, assim, sabe? De curtir muito com pessoas e, né, amigos, assim. Mas eu não sei o que sim, mais. Tipo, e aí sim. é uma questão, né? Não sei se é uma questão. Qual que é o ponto aqui que eu vejo? Como eu pergunto aqui, né? É que às vezes imagina como se fosse um sonho, como algo muito grandioso, que quando você. É tipo o topo da montanha. Quando chegar lá, aí vai ser incrível. E aí você fica meio assim, usando esse topo da montanha, né? Como sendo. Mas qual montanha vai ser? Eu preciso escolher bem essa montanha, porque eu vou subir lá em cima, e se não for a montanha que eu queria, sabe? Aí eu vou gastar um tempo subindo na montanha. Às vezes fica um pouco nesse lugar. Mas não é sobre isso. E eu quero sempre contar outras histórias para ficar mais fácil para vocês. Tem a ver com entusiasmo, que eu ia falar um pouco hoje também, e vocês seguirem muito o seu entusiasmo. E claro que vocês vão precisar fazer coisas que às vezes não gostam, tal, e não estou falando que é sempre assim. Mas seguir o entusiasmo dá pistas do que vocês
se nutrem para fazer. Por exemplo, vocês já ouviram falar do dono da Apple lá, o Steve Jobs, que ele acabou morrendo já? Ele tem uma fala, ele fala assim: não é possível você conectar os pontos olhando para frente. Você sempre vai conectar os pontos olhando para trás. Quando que ele falou isso? Ele falou que ele estava explicando que ele fez um curso na faculdade, que ele inclusive abandonou depois, de caligrafia, escrita de mão. Ele não sabia por que estava fazendo aquilo, mas ele queria muito fazer e fez. Depois, quando ele foi criar a Apple, ele criou de uma forma muito mais com um design bonito. Por quê? Por conta dessa caligrafia que ele fez. Mas ele, quando ele estava fazendo a caligrafia, ele não pensou sobre a Apple. Ele não sabia que ia criar o computador. Ele simplesmente sabia que tinha que estar lá. E depois. Então, só que quando ele olhou para trás, fez muito sentido ele ter feito a caligrafia. Mas só quando olha para trás, não quando olha para frente. Muitas pessoas, às vezes, desistem do seu sonho porque estão passando por momentos, às vezes, desafiador, que não estão enxergando o resultado na matéria, mas é porque ainda não passou a história e ela não consegue olhar para trás e ver os pontos que estão conectando. E às vezes colocamos sonhos muito grandes. Não tem problema nenhum em sonhar grande, mas é dar os passos necessários. Que acha que passo pequeno e tal. Se você dá um passo todo dia, você vai estar cada vez mais perto do seu sonho, cada vez mais perto dessa realização. Quando você cria um projeto, dá nome para ele, começa a andar nesse caminho, começa a andar também nessa parte. Aí vem o entusiasmozinho, aí você olha, fica empolgado, dá um passo naquela direção, aí depois tem que sustentar um pouco, aí sustenta, e assim vai indo. Por exemplo, ó, vou contar a minha história resumida, assim, bem, pra vocês saberem o que eu tô falando de olhar para trás. Quando eu tinha 15 anos, meu pai perguntou para mim assim, tive muita sorte de ele ter perguntado, filho, você quer trabalhar comigo ou você quer estudar para entrar na faculdade? Aí eu falei, quero estudar para passar na faculdade. Porque eu queria viajar, né? Ter minha vida independente. Aí fui lá, estudei e passei. Fui fazer faculdade. Aí quando estava na faculdade, queria estar trabalhando no banco, ou numa multinacional. Aí fui trabalhar no banco. Aí quando estava no banco, eu tava lá, tá, não estava muito feliz. Aí eu falei, quero um mestrado. Aí eu queria fazer um mestrado na Inglaterra, Alemanha, onde era mais barato, assim, que eu consegui. Aí o que aconteceu? Não passei no mestrado, não consegui. Aí depois eu percebi que eu queria viajar o mundo. Aí o meu mestrado era o mundo. Usar esse jargão. Aí beleza. Aí, tá, então eu vou atrás disso. Tá. Mas não tem dinheiro. Ah, não, vou ter. Eu dei um jeito lá, fiz um jeito super barato. Tá. Aí fui pra Índia, que era um lugar, inclusive, mais barato. Aí tava lá na Índia. Aí fiquei lá 10 meses. Aí depois da Índia eu comecei a mochilar por vários países. E perguntando meus sonhos das pessoas. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Porque eu não sabia o meu sonho. Eu não sabia o que eu queria fazer, meu sonho, eu não sabia. Tá? Quem sabe se eu perguntar para os outros vão falar o sonho deles. Aí, quem sabe, eu vou gostar do sonho deles e vou pegar para mim, né? Esse era o meu pensamento, né? Bem resumidamente é isso. E fui perguntando, perguntando. Sabe o que eu descobri, gente? Algo incrível, que é o entusiasmo. Quando você perceber que tem pessoas que contavam os sonhos dela brilhando os olhos. E tinha pessoas que não contavam brilhando os olhos. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui. E aí eu fui atrás do entusiasmo. Aí hoje descobri que o nome disso é entusiasmo. Brilhar os olhos, né? Contar assim com paixão, assim, que é fazer. E fui perguntar. Mas eu não sabia falar do meu próprio sonho, assim. Muito que era engraçado, né? Eu perguntava, qual que é o seu sonho? Aí a pessoa falava assim, e aí contava aquela história, eu falei, uau, que incrível, brilhou os olhos, tal. Daí ela virava e falava, mas e o seu sonho? Ah, eu tô descobrindo ainda. Ah, ué, tô descobrindo, por isso que eu tô perguntando, né? Aí a pessoa ficava até um pouco frustrada de vez em quando, porque eu achava que eu ia contar um sonho incrível pra pessoa, né? Já que você tá me perguntando, eu não tinha um sonho pra compartilhar naquela época. Aí eu voltei pro Brasil, aí não queria voltar a trabalhar com o banco, o dinheiro estava meio que acabando. Eu vou trabalhar com marketing digital, que é uma coisa que eu posso aprender e tal, ficar online.
Aí eu tinha dicas, assim. E tinha uma coisa muito forte para mim que vinha lá atrás que falava: um dia eu vou ter uma filha e eu vou estar presente para ela. Só que para isso eu preciso construir uma história autônoma online. Aí, né? Só agora que minha filha chegou, faz 2 anos, né? 10 anos já nisso. Aí beleza, aí fui lá, trabalhei com ONGs, perguntava o sonho das ONGs, tirar os, né? A invisibilidade das ONGs. Aí depois eu fui para Piracanga, queria conhecer o Covila, né? Conhecer a Angelina, a Escola da Aura, Piracanga, Anquilho. Aí eu fiquei por lá. Aí a comunidade acabou. Aí chegou a pandemia. Aí eu vim para o Paraíso. Queria a comunidade online de hate. Queria a comunidade online de sonhos. Construí minha casa. Construí um centro. Foi vindo. E aí agora eu tô abrindo esse grupo aqui de projetos. Tá aí. Foi sustentando. Não sei onde vai dar. Daqui 2 anos, um ano, talvez eu fale, nossa, lembra quando a gente começou? Tinha 19 pessoas, sei lá, pra onde vai estar. Só que eu tô pondo aí. Não é isso que eu quero. Quando eu estava fazendo faculdade, eu não sabia que eu ia estar em outro paraíso. Eu não sabia que ia trabalhar com sonhos. Tipo, eu reprimia a pessoa que falava de astrologia. Tipo assim, eu reprimiria eu mesmo do passado, assim. Eu do passado reprimiria o Leandro de agora. Que é totalmente, era muito cabeça fechada, assim, tal, mas eu fui seguindo sonhos. Quando eu fui pro banco, eu queria ter 1 milhão antes dos 30, por exemplo. Era o que estava nas revistas, eu queria aquilo. Aí conheci um amigo que depois me aceitou em Piracanga. Ele que abriu a porta para mim em Piracanga. Um amigo do banco. Então, os pontos eu consigo olhar para o passado. Essa história que eu contei para vocês, eu só estou contando agora porque é do momento presente. Eu não sabia que quando eu cheguei em Piracanga, eu ia trabalhar com sonhos, reiki, leitura da aula, essas coisas. Achava legal depois que eu descobri, mas não fazia ideia que eu ia criar isso. Então, eu quero trazer isso para vocês que não tem ideia, assim, a não ser olhando para trás. Então, a sua história, ela é importante para o seu caminhar. Você se empoderar da sua própria história. Contar a sua própria história. Tem pessoas que têm vergonha de contar um pouco a sua própria história. E aí, criar projetos ajuda você a contar a sua própria história. Por exemplo, eu quando trabalhava em banco, eu não tinha muita alegria em contar minha história. Eu falava, trabalhei no banco, tá, não sei o quê. Mas quando eu criei o projeto e eu perguntava para as pessoas qual que era o sonho delas, nossa, isso era muito gostoso. Né? E aí eu tinha curiosidade em saber o sonho das pessoas. Minha curiosidade, assim, as pessoas gostavam de conversar comigo porque eu era entusiasmado, perguntava coisa, tá, era curioso. Diferente de, trabalhando no banco, ok, tal. Então, às vezes, você está numa situação hoje de vida que talvez você não esteja gostando muito da história que está acontecendo, quer mudar, tal. Cria um projeto, cria algo que você goste, cria um hobby, que aí você vai falar sobre isso. E aí, você falando sobre isso, você cria uma nova versão de você mesmo, uma nova história de você. Ou você muda algo do seu projeto, assim, que você está escolhendo, que algo tem que olhar em entusiasmo, né? Que sempre é interessante olhar como essa fonte de energia, né? Eu estou sempre atento ao entusiasmo. Não é sempre que eu estou entusiasmado, tá, gente? Não é algo assim, que, tem que estar sempre entusiasmado. Não, eu já fico muito atento com as coisas que eu faço, se gera entusiasmo ou se não tem. Porque às vezes gera peso e tal. Eu falo, peraí, isso aqui me dava entusiasmo, agora tá pesado. O que está acontecendo? Vou olhar para isso? Não vou deixar arrastar. Quero olhar. Vou olhar. Tudo isso para falar de realizar o sonho das pessoas. Vai por mim. Comecem a observar os sonhos das pessoas. Vamos lá, outra pessoa que queira contar o seu sonho aí. Vamos escutar mais sonhos. Quero escutar sonhos aí. Sonhos acordados. Vai lá, Lili, conta pra nós. Então, eu queria falar de um sonho, assim, porque eu estava aqui te ouvindo e pensando, né? Não era um sonho assim muito concreto ainda, mas eu moro em Porto Alegre e teve uma época que eu queria ir para uma cidade menor. E aí eu
Nem sabia muito que eu gostava de praia, aos poucos eu fui descobrindo que eu gostava de praia, porque como gaúcha, as praias gaúchas não são boas, eu comecei para Santa Catarina e comecei a descobrir que eu gostava de praia. E daí eu sei que eu fui numa ocasião passar tipo 3 dias numa praia que é Bombinhas, que talvez muitos conheçam ou sonham em conhecer. E eu resolvi ficar uma noite, outra noite. Aí acabou meu tempo, voltei para casa. Nas outras férias eu disse, vou ficar 2 semanas em Bombinhas, vou enjoar. E aí no final dessas 2 semanas eu comecei a andar e procurar casa para alugar. Achei uma casa pequenininha, consegui negociar um valor, eu fiquei 4 meses morando lá. E aí voltei para casa. E aí no ano seguinte eu pensei, eu vou passar agora 6 meses lá e talvez eu vá me mudar definitivamente. Aí fui, fiz um projeto, fiquei 6 meses morando lá. Só que aí nesses 6 meses eu percebi que Bombinhas tem coisas maravilhosas. Eu ainda quero talvez morar de novo lá, mas eu entendi também que naquele momento que eu ainda queria viajar, fazer muitas coisas e estudar, algumas coisas daquela cidade não facilitavam esse meu movimento, sabe? É uma cidade que é difícil o deslocamento. Uhum. Então, agora, por exemplo, eu tenho pensado muito nisso, né? Porque às vezes a gente tem um sonho e daí a gente vai se testando na direção daquilo ali e a gente vai entendendo que às vezes não é bem aquilo, ou pelo menos não é às vezes esse momento, sabe? Então, eu não sei se provavelmente tu tem algumas experiências para falar, mas esse começar a Sim, experimentar, sabe? Porque eu sim, acho que isso claro. vai clareando, né? Não, agora pensa a pessoa. No seu caso, você já descobriu que não é bem isso, e já vai mudar a história. Não é para agora, tal. Provavelmente não é, e você vai seguir. Se voltar, vai voltar, enfim. Agora, pensa numa pessoa que tá pensando assim: quando eu me aposentar, com 70 anos, eu vou morar em Bombinha. Pensa na frustração dessa pessoa, ficando lá 6 meses e falando assim: ai, não era isso, eu achei que era. Aí vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, minha vida já passou e eu achava que era isso aqui. Então, qual que é a questão aqui que você está falando aqui? É muito importante. Só um ponto desse de Hum, aposentadoria, porque assim, aí teve um momento que eu pensava assim, não, eu ainda quero, né? Por exemplo, às vezes eu tinha que ir para outra cidade, aí não tinha, era um pouco complicado o deslocamento e tal. E aí eu comecei com esse pensamento, não, de repente quando eu me aposentar, quando eu parar de querer estudar tanto, eu venha para cá. E aí eu comecei a me dar conta que também não é tão bom, porque assim, Bombinhas é uma cidade muito parada. Se você pega 15, 20 dias de chuva como eu peguei, numa cidade onde você não conhece ninguém, você não tem o que fazer, porque é só natureza. Você não tem nem um shopping para dar uma caminhada. E aí eu entendi que também não é para minha aposentadoria, porque na aposentadoria a gente vai ter tempo, não, sabe sabe? lá como vai ser essa aposentadoria ali, né? Daqui 5 anos, 80% dos trabalhos já não vai existir, pensam. Mas eu só estou trazendo no sentido da ilusão de jogar para o futuro. E isso é muito valioso no que você está trazendo, que é trazer para agora. Como é que eu vivo os meus sonhos agora? Às vezes ele não vai ser completo, mas é importante trazer. Por exemplo, a pessoa quer escrever um livro. Já aconteceu uma vez. Ó, se liga a história. Não sei se eu já contei aqui, acho que não. Tava lá ajudando uma pessoa, né? Realização. Eu tinha um projeto no passado que era desencubando sonhos, né? Ajudando as pessoas a desencubar os sonhos dentro dela. 2015. E projetos agora tem a ver com isso, tá? Então, eu tô me conectando um pouco com o passado, integrado com as ferramentas que eu integrei nesses últimos anos, da escola da aula, né? E a leitura de projeto é a mais incrível que chegou aí nesse sentido. Aí a pessoa queria escrever um livro. Eu falei, tá bom, bora, vou te ajudar a escrever um livro. Né? Eu era essa pessoa que ajudava, tipo, o mentor de projetos, de realização de sonhos. Aí eu falei, vamos criar um blog? Cria um blog. Ué, se você quer escrever 300 páginas de um livro, talvez você queira escrever uma página por vez num blog. Aí a pessoa não queria escrever? Aí, como assim? O que está acontecendo? Aí a gente foi conversando, conversando, conversando. De repente, a gente descobriu que ele queria dar o livro para a mãe dele. Ali eu saquei, falei, danado, você tá querendo provar alguma coisa para sua mãe. Não sabia nada de terapia, gente, só tava ali prototipando coisa. Aí eu falei, vai lá e conversa com a sua mãe,
Tem uma conversa verdadeira sobre esse livro aí. Aí passou uma semana, chegou Leandro, tive uma conversa incrível com a minha mãe. Nossa, foi incrível, falei, cara, tal. Pois é, não quero mais escrever livro. Então, percebe? Às vezes, os nossos sonhos, eles estão no lugar de realizar algo dentro de nós que muitas vezes pode ser realizado de uma forma rápida. Então, a bombinha, você foi lá, sentiu a natureza, ficou lá os 4, foi várias vezes, né? Mas ficou lá vários meses, aí percebeu, não. Só que uma conclusão, entre aspas, errada é achar que a experiência não valeu a pena por algum motivo, porque não foi o que estava imaginando, mas pelo contrário, você teve uma super experiência e agora está pronto para outra. Talvez o que você está vivendo hoje, ou provavelmente, ou quase certeza, o que você está vivendo hoje nunca seria possível se você tivesse com a bombinha na cabeça. Porque provavelmente você não ia se entregar ao que você está ali. Sei lá, talvez a Renata compre a casa dela gigante lá com um monte de gente e tal, ela faz duas, três, quatro peças, falar, quer saber, gente, quero mochilar. Só que o mochilar nunca ia chegar se a experiência da casa não acontecesse. E às vezes nós ficamos adiando alguns sonhos e é importante trazer ele para perto. Se eu não tivesse viajado para a Índia, talvez eu nunca teria saído do banco, ia ficar lá na história. Não sei como seria, mas eu sei que realizar sonhos te levam cada vez mais próximo da sua missão. É um atrás do outro. Você vai andando. Mas entendendo que não é o destino final. Talvez, sei lá, não é o caso, mas sei lá, a Lilian chegou lá em Bombinhas e conheceu uma pessoa que ajudou ela em tal coisa, mas ela teve que ir para Bombinhas para descobrir essa pessoa. Entende? Então, às vezes você tem uma vontade de fazer algo que te leva a um certo conhecimento, a uma certa pessoa, a um certo contexto. Isso vai te ajudando a dar próximos passos. Então, eu te respondi, Lilian, mas tem a ver com isso, assim, de realizar sonhos. E realizar sonhos através de outras pessoas é muito legal também, porque te nutre, dá energia. Eu me sinto super feliz quando escuto vocês, assim, já se movimentando, né? Algumas pessoas têm comentado comigo no privado essa ideia. Nossa, Leandro, tô começando a movimentar meu sonho. Porque a intenção aqui, clara, é movimentar os seus projetos, é colocar em movimento. É entender aqui a escolha, né? Que foi as primeiras aulas, né? A intenção, escolha. Hoje estamos falando uma coisa um pouco mais aleatória, assim. Não pensei em muita aula, porque eu queria falar mais dessa história de realizações das pessoas, né? Ajudar outros sonhos. E no fundo eu quero ajudar vocês, né? Então por isso que eu pergunto muitas vezes. Vai, quem quer comentar agora um pouquinho? E aí eu vou entrando um pouco no tempo. Era para eu estar fazendo leitura de ar hoje, mas como eu não forço leitura, aí eu já não estou no momento de fazer leitura. Mas provavelmente nas próximas aulas eu vou fazer. Vai lá, Cláudio. O meu sonho tem a ver com as minhas vivências. Você ficou falando do passado, eu falo, tem tudo a ver. Tem até nome, tudo bem que deu uma na integral tem, né, no Instagram acho que tem gente com o mesmo nome. É montar um espaço de saúde integral que está no limiar, digamos assim, das terapias holísticas e a saúde de psicologia, psiquiatria, mais a parapsicologia, porque eu, ao longo da minha vida, eu tive questões que, se eu tivesse mais do lado holístico, digamos assim, eu não teria tomado tanto remédio psiquiátrico. Mas, em Uhum. compensação, um conversa com o outro. Então, eu tive lá, glória a Deus, com 17 anos, quando eu tive um surto psicótico, esse é o nome, né? Eu estudava num colégio religioso, franciscano, aqui no Grande Rio, e glória a Deus, minha mãe levou para uma velhinha lá, que era freira, a irmã Beatriz, que era parapsicóloga, que disse: essa menina não tem nada. Porque senão eu ia parar do doutor Eiras, lugar de maluco. E esse limiar, o que é mediunidade, o que não é? Então, assim, às vezes tem muito tabu aí no meio. Tem gente que não entende de E, nada, fala que é tudo religião, e tem gente que. e como é que tá hoje ele aí? Como é que tá o estágio dele? O estágio tá, como eu vou. Eu fico assim, vamos lá. Eu tenho um terreno familiar, mas tá cheio de briga ainda sobre isso, o espaço que eu me mentalizei para isso.
para edificar. Eu já tenho, vamos lá, a pessoa que não sabe que eu quero, assim, o arquiteto, digamos, para bolar o prédio, digamos. Eu acho que de ferramenta ao longo da vida eu fui aprendendo, né? Um pouco de finanças, um pouco de área de saúde, um pouco de área de holística, mas a minha preocupação maior é na parte burocrática, como é que eu vou, uma vez que eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, como é que eu, qual parcerias que eu tenho que fazer para alguém da área médica comprar o meu sonho, né? Porque eu vou precisar, e não me vejo, já pensei fortemente em fazer psiquiatria, mas, gente, eu vou terminar com 60 anos, então como é que eu vou fazer? Né? Então, eu ainda estou naquela assim, como eu vou viabilizar isso, uma vez que é algo que eu vejo que tem mercado, porque cada vez mais o pessoal. Doido tá lotado esse planeta, isso é verdade. É isso, e só vai piorar. Ainda mais com transição planetária, o pessoal vai pipocar. E junto a esse sonho, assim, que isso aí realmente eu vivi, existe uma clínica chamada Menisana, que tinha no Rio de Janeiro, falei, onde eu, até a última pesquisa, esse lugar que era super legal, que era um frei que era, por não 60, tem noção, que era saber de parapsicologia, de hipnose, um montão de coisa legal, o cara já morreu um tampão. E esse espaço, acho que depois da pandemia, faliu de vez. Eu falei, epa, então como é que eu vou manter isso? Aí veio o lado da ONG, eu já fui estagiária numa ONG, assim, vou escrever projeto, vou captar, né? Mas tem tantos anos que eu tô longe disso, Não, tá claro o que você quer fazer, mas está nesse lugar aí de você ver como é que você quer realizar. E mas quando tá. são várias pecinhas, e bem ou mal também Você na tem, comunicação de um plano de você saúde. tá, Era tanta burocracia para liberar realmente o raio no governo. você tá com um quebra-cabeça bastante, não sei se complexo é a palavra, mas são muitas pecinhas que precisa encaixar para dar certo essa história. Minha sugestão é você pensar como é que você começa de um lugar mais simples, assim, com menos pecinhas. Imagine, se você depender Aura, da sua família, se você depender da sua família, para eles se entenderem lá do terreno, isso aí pode tomar um vento, né? Então, como é que você vai. Porque senão o que você está falando para o universo é assim: olha, universo, eu quero isso, 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 isso. Aí fica uma coisa muito grande, né? Então, lembrando da primeira aula da escolha, mesmo que eu não tiver terreno, mesmo que eu não tiver um sócio, mesmo que eu vou começar esse projeto. Porque senão você fica esperando todas essas variáveis se alinharem. E aí, do jeito que você falou, assim, parece uma coisa muito Netuno com Sagitário, não sei o quê, para se alinhar para o negócio acontecer. mas eu já vi ele concretamente, eu já fui assim. Ótimo, claro, Cliente. provavelmente você tem a visão. Oi? Você tem a visão do final da corrida. Usufruir. Então, eu sei exatamente que. Ah, mas levou décadas para o Frei montar aquele troço e hoje, infelizmente, acho que não tem nenhuma clínica. Se tiver, tem no sul. Né? Mas não seria tanto a proposta médica. Aí depois eu já tenho os filhotinhos disso. Já imaginei os filhotinhos, né, dessa clínica. Mas começa com passinhos pequenos que te levam lá. Igual eu falei, eu não pensei lá atrás para estar onde eu estou agora. Eu vou dando passinhos, só que são passinhos consistentes, né? Que ajudam a olhar, né? E aí depois você vai colocando, né? Se vai ser online, se não vai, assim, mas o importante para você é ter esse sentimento. Agora falando para todo mundo, né? Já tô saindo um pouco do seu projeto e tal, mas para todo mundo aqui de projetos é importante vocês sentirem que estão em movimento. Uma coisa que é muito ruim e machuca um projeto é você estar com a sensação de estar patinando. Isso atrapalha, porque isso entra cobrança, entra insegurança, entra julgamento. E às vezes tem pessoas que até desistem dos projetos por conta de uma estagnação. Contra a estagnação, muitas vezes não é você. Estou falando daquele, né, que eu abri aqui as perguntas, né? Estava aqui, ó. Transformando travas em movimento. Como sair da paralisia com leveza. Não é você responder as perguntas que chegam para você. É você se colocar em movimento. Por exemplo, imagina que você está um pouco. Às vezes tem até ansiedade envolvida, né? Sei lá, seu projeto está meio estagnado. Aí você fala, ai, será que eu sou boa o suficiente? Não responda essa pergunta. Não é sobre isso. Ai, será que isso vai dar certo? Não responda essa pergunta. O que vocês vão responder? O que vocês vão fazer?
colocar o projeto em movimento, né? Que eu coloco o projeto em movimento. Quando chegam muitas perguntas, é porque ele está travado. Se travou, movimenta. Não é para responder pergunta. Responda a pergunta quando se movimenta. E depois que movimenta, o que acontece? As perguntas mudam. Só que muitas vezes nós somos especialistas em querer responder perguntas travadas. E aí cria uma elaboração mental muito boa de muitos argumentos, mas justifica o trabalho. Contra projetos travados em movimento. E aí você pode se perguntar, o que eu preciso fazer para colocar o meu projeto em movimento? Mas assim, para você ter essa sensação de que ele está em movimento, tá? E pode ser qualquer coisa, não depende de validação externa. Por exemplo, posso dar um exemplo agora, meu, pessoal. Estou chegando numa conclusão. Eu já tinha chegado mentalmente nessa conclusão, mas agora ela está forte, que é o exercício físico para mim. Toda vez que eu estiver fazendo exercício físico, eu vou pensar, isso aqui é o meu projeto. Antes não era, mas eu estou num lugar hoje que está sendo. Então, toda vez que eu fizer exercício físico, eu vou lembrar que ele está destravando o meu projeto. Pode ser qualquer coisa para vocês, mas você tem que saber que isso está colocando seu projeto em movimento. Sei lá, imagina, vou dar o exemplo da Renata, que ela falou da casa dela. Imagina que ela, sei lá, quer comprar a casa, mas imagina que ela não tinha comprado, por exemplo. Ela vai começar a visitar a imobiliária e visitar as casas que ela quer visitar. Ela vai entrar lá dentro e vai olhar, e vai se sentir bem lá dentro. Tá dando passos no projeto dela. Ah, falta o dinheiro. Ótimo. Mas pelo menos tá visitando a casa, tá andando. Aí outra pessoa, sei lá, quer fazer. Mandem ideias aqui, gente, no chat, só para dar exemplos mais reais, para não ficar só na teoria. Podem colocar aí. Mas tentem refletir assim, o que que eu tenho que fazer hoje que coloca meu projeto em movimento. E aí é importante ser criativo para conseguir enxergar esses pequenos passos e celebrar. Por exemplo, comunidade online de rede. Eu não criei de um nada. Hoje, sei lá, tem 60 alunos, né? Recorrentes. Quero mais, mas eu sou muito grato pelas pessoas que estão lá, se dedicando. Aí eu recebo um WhatsApp assim, Leandro, eu fiz o Rede 3 com você, iniciei aqui minha filha. Cara, meu coração enche de amor quando eu escuto isso. Porque tá passando o Reiki adiante, que é algo que eu acredito. Pessoas que geralmente não iniciariam outras pessoas. Esse é o ponto. Tem pessoas que têm forte o reiki, querem ser professoras, tal, que chegam perto de mim e tal. Mas tem pessoas que é do dia a dia, que estão iniciando uma ou outra pessoa. Isso para mim é muito incrível também. Por exemplo, escrever um livro, né? A Renata colocou aqui. Escrever um livro. Tá. Aqui, ó, criar uma casa de acolhimento para moradores de rua. Como que você coloca esse projeto em movimento? Começando a fazer algo com moradores de rua. Talvez a casa não vai ter agora, mas o que que você pode fazer? Uma vez por mês? Poxa, eu vou me unir a alguma ONG que faz algo pelos moradores de rua. Beleza. Ah, vou fazer algo que coloque esse projeto em movimento. Tem um Instagram que ele é muito famosinho, que eu gosto muito, que é o SP Invisível. É um, é da minha época, dessa época de 2015. É uma galera que coloca visibilidade sobre moradores de rua, contando as histórias dessas pessoas. Acho incrível. Se você quer fazer essa história, Renato, por exemplo, você pode se conectar com esse Instagram e dia sim, dia não, dar uma lida lá, olhar. Então você vai se conectando com essa energia, assim. E isso vai te tirando de uma trava, possível trava, vamos dizer assim, né? Porque a trava, só quem sente é quem está ali. Não é alguém de fora que fala. É você com você mesmo sentindo.
sei lá, a Carol aqui que eu conheço, ela tem um espaço holístico lá. Talvez ela sinta que o espaço está meio travado em algum lugar. Cara, vai em outros espaços holísticos. Ela já foi para o Alto Paraíso, por exemplo, já deu uma olhada como é que funciona o Alto Paraíso. Ela pode visitar outros espaços holísticos, fazer aulas de outras pessoas, para variar. Isso coloca em movimento, assim. Como é que é entrar no espaço holístico pela primeira vez? Vai numa cidade vizinha, pega um carro, vai numa cidade vizinha, vê como é que é. Faz uma viagem de autoconhecimento. Isso sempre vai estar colocando em movimento. Vai para uma cidade grande, visita vários. Cidade grande que tem bastante às vezes. Né? Mas a pergunta sempre vai ser essa, na prática. Como que eu posso colocar meu projeto em movimento? Se estiver travado, né? Então, uma coisa aqui interessante, para finalizar, que eu vou finalizar a aula hoje um pouco nesse. É, vocês já andaram de ônibus? Eu tenho referência de ônibus, né? É, e dá a sensação de movimento, porque você fica olhando né, as cidades, as árvores e tal. O carro, muitas vezes, acontece também. Movimentar o corpo traz a sensação de movimento. Por isso que viajar transforma. Você vai para uma, primeiro, você vai para um lugar de egrégoras diferentes, né? Tem até nome, né? Banho de floresta, né? Então, essa, tá um famosinho nome de banho de floresta. Mas você percebe essa história do movimento? É importante colocar-se em movimento. Aqui, ó, fazer atividades que conectam pessoas com elas mesmas por meio da natureza. Como é que você destrava um... Tatiane Lima, abre o áudio aí, vamos conversar. Como é que você pode fazer coisas que te ajudam nesse lugar? Ah, eu acho que primeiro é me conectar com a natureza de fato, para conseguir passar isso para as pessoas. E, e eu já, acho que a Lília comentou, né, de banho de floresta, eu já fiz alguns, assim. E acho que o primeiro que eu fiz, nossa, toda vez que eu marcava chovia e eu não conseguia realizar. E eu percebi o quanto que tinha das minhas travas internas para conseguir colocar isso em prática. E por meio da arte, assim. É que a minha intenção maior é de quanto mais conectadas as pessoas estão com elas mesmas e com a natureza, ela consegue ter uma visão ambiental maior e de não prejudicar, fazer escolhas. Só que a gente com várias experiências ao longo do tempo, isso vai trazendo essa consciência ambiental. Isso tem a ver com o seu Então, projeto. tem. Tá. Qual foi a última vez que você tomou chuva? Banho de chuva. Que eu tomei banho de chuva? E tá chovendo Não. assim, tu sai correndo aqui, tomar esse banho. Ai, não lembro. Só quando Ó, tá na praia, porque eu moro num lugar é, meio frio, daí eu sempre fujo da chuva. pois é. Fica com essa. A natureza tá bem próxima. É. Tava com a minha filha, e tem agora 2 anos, né? Eu tava na casa do meu amigo, e Alto Paraíso ele fica 6 meses sem chover, e depois chove, né? E foi bem na primeira chuva, assim. E eu tava com ela, assim, no colo, tava brincando. E aí, não, nem foi ideia minha, tá? Foi ideia de um menino lá de 4 anos, e começou a correr na chuva. E ela viu aquilo, assim, o pai da criança também correndo, ela falou, vamos correr, vamos. A gente ficou correndo, assim, sei lá, meia hora na chuva com ela. Toda vez que chove, ela fala, quero correr na chuva. Ela guardou de uma memória, e eu vou com ela, né? Tem hora que tá chovendo, eu falo, ai, filha, não, não, tá, mas tem hora que eu vou, enfim, aí eu escolho o dia que eu quero. Mas eu tô trazendo essa referência pra você, que às vezes fica com esse lugarzinho que você tem aí, tipo, ai, tá frio. Claro, você não vai se colocar no lugar de pegar uma resfriada, talvez. Fica atento, óbvio. Mas talvez essa resistência com a chuva é a mesma resistência que alguém tem com um banho de chuva, banho de floresta. Ah, não sei se isso é bom, não sei se é. Então, às vezes, as nossas resistências afetam o que a gente quer oferecer para as pessoas.
Como é que você destrava um projeto desse? Tendo essas experiências de natureza. Só que, às vezes, fica na ideia banho de floresta. Ah, vai ter que ser no lugar X, na mata X, 30 minutos de vivência, tambor, sei lá, como que estão fazendo, eu nunca fui. Imagina, estou aqui supondo. Mas talvez você possa perguntar para as pessoas, e aí que entra a comunicação, né? Como seria você conectado com a natureza? Você pode começar a perguntar para as pessoas, para você entender mesmo. Porque às vezes está num nível tão desconectado, ou tão conectado, que a comunicação começa a materializar o seu sonho, por exemplo. Então é importante ter perguntas que você possa fazer para as pessoas. Então, a Sarasa Teli está pintando, né? Que é minha amiga e tal. Ela pinta incrivelmente. Mas como será que é a pintura para as pessoas? Imagine ela chegando com papel e caneta na mão, assim, sentada do lado de uma pessoa, assim, e fala assim, ó, você faria uma pintura para mim? Aí a pessoa vira para, ah, eu faria, pera aí então. Tira um papel e caneta da mão, assim, um lápis, faz aí. Imagina a surpresa. Aí a pessoa vai ter que fazer, né? Falou que ia fazer, vai ter que fazer. Aí vai lá e desenha, e de repente, ela pega e olha, eu tô supondo aqui, tá, Sarah, brincando aqui com a sua pintura. Olha para aquilo e fala assim, uau, que incrível isso aqui, o que eu vejo é tal, tal, tal coisa. Aí você pensa, vou dar um exemplo bem pessoal, estou criando aqui na minha cabeça, mas é tudo uma elaboração de mim mesmo aqui. Quando eu estava fazendo arte no passado, sabe, aula de artes, uma professora, eu não diria que ela foi irresponsável, mas me pegou assim, que não foi bom o que ela fez, não. Chegou assim, vamos todo mundo pintar árvores. Beleza. Aí todo mundo foi lá, desenhou árvore e tal, né? Várias pessoas desenhando árvore super linda. E eu tava meio com pressa, porque eu queria conversar, não queria desenhar. Aí eu fui lá e eu pensei bem, do jeito que eu penso, meio rápido, assim, qual que é a árvore mais fácil de fazer? Aí eu fiz um cacto, assim, ó. Fiz lá rapidinho, tá, ficou. Aí a professora foi passando de carteira em carteira e falou assim, nossa, Leandro, você desenhou um cacto, tá? Eu guardo, assim, olha como é doido isso. Eu guardei a fala dela. Falou assim, nossa, a sua vida deve ser muito árida, alguma coisa assim, por causa do cacto. Guardei. Olha isso, gente. Aí imagina que eu tô aqui de boa, a Sarata chega pra mim e fala, Leandro, desenha aí. Claro que eu não ia desenhar o cacto, né? Mas talvez eu desenharia outra coisa. E ela vira com a sensibilidade e fala assim, nossa, Leandro, que lindo o seu desenho. Imagina o que é para uma pessoa que está travada com desenho receber esse elogio de uma pessoa que pinta, que é no caso dela. Muito lindo. Então, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes vocês estão no lugar de conversar com alguém que pode realizar o sonho. Igual eu contei da menina que começou a chorar, de, que eu ofereci para ela, a viagem da Índia. Eu contei aqui agora, não, agora eu tô confundindo, porque eu dei uma aula anterior. Eu falei disso não? Falei, né? É, então, pronto. Talvez não seja a pessoa. Com certeza, a Renata, depois dessa aula, ela vai ficar pensando no sonho dela. Eu tava ali falando com ela, olha que legal, tá. Mas, nossa, isso, aquilo. Não, só que eu perguntei, porque eu sou curioso dos sonhos. E eu sei que quando eu converso com pessoas, como eu tenho essa curiosidade, e eu já trabalhei ela de alguma forma, eu consigo gerar esse campo para as pessoas sonharem com mais autenticidade. Eu já me trabalhei já, porque eu tenho uma época que eu anotava os sonhos das pessoas, né? E depois eu ficava com os julgamentos. Aí eu falei, nossa, Leandro, você perguntou o sonho da pessoa, agora você está julgando se está certo ou está errado, pelo amor de Deus. Ali eu virei uma chave. Teve uma vez que quebrou minhas pernas, assim, quando eu estava perguntando o sonho para uma pessoa, e a pessoa falou assim, ah, eu quero rebocar minha casa. Aí eu pensei assim, na época assim, nossa, mas rebocar a casa por dentro. Ah, não, porque pinga quando chove e tal. Daí ela contou, era uma situação bem vulnerável, né? E eu pensei, caramba. Foi aí que eu percebi muita coisa sobre
necessidades, tal, que cada um está num lugar diferente, que muitas vezes o que eu tenho na minha vida é take it for granted, que em inglês é assim que fala, mas eu tenho como dado. Eu nunca fiquei numa casa que tinha goteira, por exemplo, da chuva, né? Todas as casas que eu fui, estavam fechadinho sim. Eu não tô falando de casas de sessões de sítio, que estou falando de morar mesmo numa casa que pinga, né? Eu lembro de uma vez que eu trabalhei muito em ONGs da periferia, assim, em São Paulo. Aí eu lembro que um cara tava falando comigo, assim, que ele foi numa exposição, e o cara falou assim, tinha uma obra de arte que era uma goteira. Aí ele, quando ele viu essa obra de arte, ele não gostou. Porque, cara, lá na periferia, goteira é mofo, é ruim, é trabalheira, tal. E aqui é obra de arte, tal. Então, quando tem a ver com sonhos, é muito delicado. Não dá para você julgar os sonhos das pessoas. O que eu percebo de diferente é o entusiasmo, isso sim. Eu sei quando uma pessoa está falando com os olhos brilhando ou não. Mas isso não depende do dinheiro que ela tem, não depende de nada. Depende do ser dela. É como se fosse uma métrica que eu tenho, na verdade, de ver se o espírito da pessoa está mais próximo da matéria. Para mim, o brilhar dos olhos é o seu espírito vindo com a matéria. Também eu entendo dessa forma. E, e é muito lindo quando eu encontro pessoas que brilham os olhos, assim, para mim é uma coisa tão gostosa, assim, de ver presencialmente. E minha intenção aqui com vocês é que vocês consigam brilhar cada vez mais seus olhos. E vocês acharem, e começarem a movimentar, e andar com isso, e vocês replicarem isso para as pessoas, sabe? Através dos seus sonhos. Como é que você ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos? Fazendo os seus próprios. Porque quando vocês realizam seus sonhos, vocês autorizam todas as outras pessoas a realizar os delas. Saraz, por exemplo, é uma inspiração para mim, que ela está pintando ali. Toda vez que eu vejo uma pintura da Saraz, que ela pintando, eu vejo o olho dela brilhando, eu falo, uau, ela é uma pessoa que conseguiu brilhar os olhos ali. Me inspira. Tem algumas pessoas que eu tenho, assim. Não é muitas, assim, mas algumas, assim, é porque às vezes a pessoa fica vindo e vindo, sabe? Uma coisa meio piscando, assim, brilha o olho, aí se perde. Aí depois brilha o olho, aí se perde. Às vezes comigo acontece, às vezes eu estou muito brilhando o olho, depois eu me perco um pouco, aí depois eu volto a brilhar o olho. Mas tem pessoas que já conseguiram um certo grau, geralmente, não sei se profissão é a palavra, mas em algo que gosta de fazer. A Malu, por exemplo, no outro amigo que eu encontrei no final de semana, ela canta assim, de um jeito que é muito incrível. E brilhou o olho. E não precisa ser algo especial, incrível, que as pessoas reconhecem. É sobre brilhar o olho. E as pessoas vão te falar: nossa, você está brilhando, seu olho está brilhando. Eu demorei um tempo para chegar nesse lugar, porque eu fiquei perguntando para muita gente, até eu começar a entender a dinâmica. E essa dinâmica eu quero passar para vocês aqui, nesse grupo aqui de pessoas que estão realizando. Mas para isso precisa movimentar o projeto. Não é teórico, não é ficando esperando acontecer. É colocar em movimento, dar passos, andar para frente com isso, ver na prática, na matéria. Na matéria que acontece está. Né? Colocar em movimento lá. Semana passada eu coloquei o que faltava, que era divulgação. E aí consegui fazer uma postagem que estava parada sobre isso. Né? É o que você decide que você vai fazer, faz e sente que está em movimento. Eu não trago aqui receitas assim do que tem que ser feito, tal. Não é a proposta desse grupo aqui. A proposta desse grupo, que ela vai se afinando com o tempo, porque é algo que eu vou vendo dentro de mim, vendo fora, tal, é colocar em movimento. Para mim, a palavra que mais pegou é sustentar o movimento. Pode falar, Maria. Eu gostaria de compartilhar que
também para mim foi igual. A energia do grupo mesmo, em mim, fez um movimento. E também eu estou contemplando que está fazendo um movimento ao meu redor, tá? Está começando a acontecer muita coisa que eu não estou cheirando bem até mim, estou atraindo. E há 5 minutos antes de entrar aqui, me enviaram uma invitação muito importante para mim. E é uma coisa assim como muitas coisas estão acontecendo, e eu acho que é a energia mesma do grupo. Eu queria compartilhar isso. Isso é muito importante. Por que que é importante? Primeiro, resultado, de vocês estarem reconhecendo o que está acontecendo. Isso é importante, porque às vezes nós não reconhecemos. Vou dar um exemplo assim para vocês entenderem. Da comunidade do Reiki, né? A pessoa chega, não, outra, dos sonhos. Vou falar dos sonhos, que é mais fácil. A pessoa chega nos sonhos lá no curso e tal, que eu faço geralmente, e fala, ai, não lembro do sonho. Aí eu falei, não, vamos lá, você vai lembrar, explico para ela as coisas, tá? Vai lembrar do sonho. Aí passam uns dias, lembrei do sonho, mas eu não tô entendendo. Meio bravo assim. Ué, você não estava lembrando do sonho? Você devia estar comemorando que lembrou e agora está se cobrando que não interpreta? Ué, você não falou que não sabia interpretar, você falou que não lembrava. Então, ele gera uma autocobrança que aí daqui a pouco ela vai entender um pouco. Ah, mas eu não entendo tudo. Eu só entendo metade. Tudo bem, acabou de falar que não interpretava nada, agora... Ou seja, existe uma autocobrança, uma falta de reconhecimento. Então, algo que é muito importante em projetos é você perceber aonde você está, a evolução, o movimento que você está dando. Porque senão fica sempre a falta, a escassez. Assim, ah, mas eu não estou lá. Ah, mas eu vou palestrar, né? A Mariela falou, nossa, eu recebi uma convite para fazer uma palestra, alguma coisa assim. Ah, mas eu queria 3. Calma, chegou a primeira, que incrível. Comemora. Entende? E mantenha a vibração desse lugar. É importante vocês perceberem o que aconteceu com a Mariela, explicando energeticamente. Ela está se abrindo para as possibilidades que estão ao alcance dela, se inspirando dentro desse grupo. Esse grupo aqui está criando uma egrégora. E vocês são os pioneiros aqui junto comigo. Assim como os sonhos e o reiki e tal, estava lá criando no começo, era mais, não é mais difícil, mas é o começo. Agora as pessoas chegam, é muito mais fácil. Provavelmente as pessoas que vão chegar depois nesse grupo vai ser muito mais fácil entender algumas coisas, se abrir, se inspirar. Então, eu estou colocando bastante energia, vocês também, tá indo. E esse depoimento que vocês estão falando, para mim, é muito inspirador, assim, porque é o que eu quero é que vocês realizem seus sonhos. Então, quando a Mariela fala, uau, tá abrindo meu campo, tô sentindo, graças a vocês, graças a esse grupo aqui. Claro, eu tô guiando esse grupo aqui, mas é esse grupo que está aqui se encontrando toda segunda-feira, colocando energia no projeto. Lembre-se, quando vocês realizam seus sonhos, vocês liberam e autorizam outras pessoas a fazer o mesmo. É pelo exemplo da história. Então, por exemplo, a Mariela acabou de falar que ela teve um resultado. Talvez alguns de vocês vão pensar, uau, eu vou conseguir também. E aí se abre, se permite. E aí vai gerando um efeito da bolinha de neve, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai crescendo. Muito bem, gente. Quero agradecer por hoje. Quero pedir que vocês continuem sustentando essa energia. Quarta-feira vai ter roda de sonhos. Semana passada não teve. Estou ancorando ainda. Quando vi, já tinha passado o horário. Essa semana eu vou fazer. As próximas 2 semanas eu vou estar de férias. Eu vou viajar para Costa Rica com a escola da aula. E aí eu volto depois com as aulas, tá? Dia 10 de dezembro, eu acho. Eu não lembro qual que é a data. Deixa eu ver. Mas é uma segunda, né? Dia 10 de dezembro. Não. Dia 8 que eu volto. Na semana que vem não tem dia, não tem dia 8 eu volto. Aí eu dou a aula de novo, com os projetos. Coloque energia no projeto de vocês. Ajudem outras pessoas com sonhos. Às vezes não vão resolver o sonho da pessoa. Vou dar um exemplo.
estava na aula anterior, daí acabou vindo esse assunto que até eu usei para essa aula. Aí eu perguntei o sonho de uma pessoa, aí a pessoa falou assim, meu sonho aqui, que eu estou colocando energia no projeto, é fazer um atendimento com tarô, sonho e reiki. A pessoa está no reiki, né? Eu conheço ela, tá? É um experimento. Mas ela ficou tão empolgada que eu falei assim, gente, quem aqui do grupo aqui quer ser o cobaia? Aí ele levantou 4 mãos. Você tem que ver a alegria da pessoa. A Eliane Tony, que está aqui, ela vai ser uma delas, né? Vai receber. Carol também. Enfim, é uma alegria incrível, porque ela saiu assim, quem vai receber ficou feliz. Ela que estava oferecendo ficou feliz. E todo mundo ficou feliz. E foi uma prática ao vivo de comuniquem seus projetos e vocês vão começar a materializar ele para vocês, vão ter feedback. Às vezes não vai ser feedback tão confortável, aí você tem que fazer ajustes. Talvez, mas vocês vão colocando na matéria. Vocês precisam. Isso ajuda. É uma forma rápida de começar a colocar projetos, né? A leitura, ela sempre vai acontecer na segunda, tá, Maria? É, é que hoje eu não estou numa energia para fazer a leitura, mas eu sempre vou fazer de segunda as leituras. Hum, mas é isso, gente. Gratidão aí por hoje. Esse ano vai ser bem interessante essa minha viagem. Vou voltar com bastante. Não vou colocar expectativa, mas provavelmente eu vou voltar transformar. E aí a gente vê como é que vai ser as próximas aulas. Mas é sobre isso. Pegue o projeto de vocês e movimenta. Coloca energia. Todo dia um pouquinho, se puder, ou se não, toda semana um pouquinho. Coloca atenção, coloca atenção para fazer as atividades que precisam ser feitas, né? Não, ele não termina em dezembro, não. Ele vai seguir. Eu ia fazer de uma forma com contribuição financeira em janeiro, mas eu estou vendo de fazer de outra forma. Vai seguir, eu não estou com definição muito bem desse grupo, não. Mas não tem hora para acabar, não, tá? Eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de criar egrégora. E egrégoras criam com calma, semanal, para execução. É, eu vou abrir o grupo para vocês comentarem um pouquinho lá. É, por enquanto é só informação, mas eu vou abrir o grupo, acho que amanhã eu abro um pouquinho. Aí vocês comentam um pouco como é que vocês estão, tal. Aí eu vou fechando. Eu vou abrir e fechar um pouco o grupo, só para momento específico, para não ficar muita conversa, assim. Eu vou colocar a gravação e aí depois eu abro. Para as pessoas também que assistirem a gravação poder comentar um pouquinho. Partilhar coisas, também. Aí vocês ficam à vontade lá, depois eu fecho de novo para dar uma semana e vocês colocando na matéria os projetos e as vontades aí de vocês. Então, agradeço por hoje, gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.